Precisa registrar a presença. Registra presença. Solicito ao seu secretário que faça a verificação de presença dos seus vereadores para efeito do quórum e darmos início à sessão ordinária de 25 de outubro de 2016. Senhor presidente, é quórum suficiente para início dos trabalhos. Solicito ao vereador Bossolan que faça a leitura de um trecho bíblico. Porque não tem roteiro, os caras tiram. Ainda bem que eu decorei depois de tanto tempo. Ainda bem que eu decorei. Salmo. Boa noite. Op. Teste de som. Alô. Boa noite a todos. Salmo 131. Cântico de romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Ouviremos o hino Tatuí. Passaremos a apreciação, discussão e votação das atas da sessão ordinária e extraordinária de 18/10/2016. Em discussão. Em votação. Solicito que votem no terminal. As atas foram aprovadas. Solicito ao seu secretário que proceda à leitura do expediente. Ofício número 561, 2016, encaminhado à Câmara Municipal de Tatuí aos cuidados do senhor Walter Aparecido Rodrigues, contador.
Encaminhamos os relatórios da database de 30 de novembro de 2016, balancete de despesas, balancete de receitas e boletim de caixa. Sem mais, aproveitamos o ensejo para reiterar os nossos protestos de estima e consideração. Rodrigo Amaral Leite, contador. Secretaria de Indústria, Desenvolvimento Econômico e Social. Ofício número 551, de 2016, órgão gestor. Assunto: resposta à Associação Coral de Tatuí. Prezado senhor, em resposta ao indagamento realizado por Vossa Excelência, temos a informar para qualquer entidade e associação receber recursos oriundos da subvenção municipal, a mesma deverá ter registro em um dos conselhos de direito do nosso município, seja ele CMAS, CMDCA ou CMI, sendo que tínhamos a informar, despedimos-nos reiterando votos de estima e apreço. Atenciosamente, Alessandro Bosso, gestor municipal de assistência social. Encaminhada ao excelentíssimo senhor José Eduardo Moraes Perbellini. Ofício número 134, administração. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício número 576, temos a informar o quanto segue. Requerimento 898. As verbas rescisórias são pagas conforme acordos judiciais e extrajudiciais, firmado pelos funcionários. E esta entidade, tendo em vista que o pagamento de verba rescisória só pode ser feita com receitas próprias. Ressalvo que as verbas provenientes do SUS, repassadas pelo município a esse hospital, não podem ser utilizadas para pagamento de verbas rescisórias, sob pena de regime e improbidade administrativa, tendo em vista estarem vinculadas ao plano de trabalho decorrente da contratualização. Sendo só o que nos cumpria informar, nos colocamos à disposição para sanarmos eventuais dúvidas que restem, bem como aproveitamos a oportunidade para reiterarmos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Fernanda Rodrigues Laranjeira, Comissão Gestora. Encaminhado ao excelentíssimo senhor Dr. Vladimir Faustino Saporito, presidente da Câmara Municipal. FATEC, ofício número 0324 de 2016. Prezado senhor, pelo presente levamos ao conhecimento de Vossa Senhoria nossa gratidão em face da moção de aplausos e congratulações número 432 de 2016, aprovada pela Câmara Legislativa de Tatuí, a Faculdade de Tecnologia, professor Wilson Roberto Ribeiro Camargo, representada pelo professor Dr. Mauro Tomazella, diretor da FATEC, e aos formandos dos cursos de Tecnologia e Automação Industrial, Manutenção Industrial, Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão Empresarial e Produção Fonográfica. Destacamos que a moção de aplausos vem reforçar nossos ânimos para continuarmos trabalhando em favor do conhecimento, desenvolvimento e crescimento de nossos alunos do progresso de nossa cidade. Ressaltamos ainda que a moção de aplausos, de indicação da vereadora Rosana Manduquele Pontes Pereira, corrobora no sentido de valorizar o trabalho aqui realizado. Diante do exposto e na certeza de que unidos, alcançaremos os melhores resultados no âmbito do conhecimento tecnológico. Despedimos-nos, renovamos nosso protesto de elevada e distinta consideração. Professor Mauro Tomazella. Secretaria de Justiça e da Defesa de Cidadania, Governo do Estado de São Paulo, ofício IPEM SP número 576, de 2016. A sua senhoria, o senhor presidente Oswaldo Laranjeira Filho, Câmara Municipal de Tatuí, Rua Chiquinha Rodrigues, bairro Dr. Laurindo. A verificação periódica anual de taxímetros no município de Tatuí referente ao exercício de 2016.
Senhor Oswaldo Laranjeira Filho, servimos-nos do presente para encaminhar cópia da portaria IPEM, número 223, e sua respectiva publicação no Diário Oficial, que estabeleceu os dias de 17 e 18 de novembro de 2016, no horário das 9h30 às 12 e das 13h30 às 15, Rua Padre Ernesto Sem Número, Jardim Fortunato Minguini, Tatuí, São Paulo, para que seja realizada a verificação anual dos taxímetros instalado nos veículos de aluguel para o transporte de passageiros do município de Tatuí, referente ao exercício de 2016. Outro sim, solicitamos o apoio na divulgação das normas contidas na portaria e a preço. Aproveitamos a oportunidade para externar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Guaraci Fontes Monteiro Filho, superintendente. Ofício especial. Luiz Paulo Ribeiro da Silva, vice-prefeito, nomeado coordenador da equipe de transição democrática de governo pela prefeita eleita Maria José Pinto Vieira de Camargo, vem à presença de Vossa Excelência convidar os senhores vereadores desta Casa de Leis para participarem da primeira reunião da equipe de transição democrática de governo a ser realizada nesse legislativo no dia 27 de 10 de 2016, às 10 horas. Aproveito o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração, sendo que competia reportar neste momento, subscrevo-me, Luiz Paulo Ribeiro da Silva, vice-prefeito e coordenador, encaminhado ao excelentíssimo senhor vereador presidente da Câmara Municipal de Tatuí, Vladimir Faustino Saporito. Portaria número 19 de 2016, de 25 de outubro de 2016. Declara ponto facultativo para os servidores da Câmara Municipal e das outras providências. Vladimir Faustino Saporito, presidente da Câmara Municipal de Tatuí, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e considerando que nos próximos dias 28 de outubro e 2 de novembro, celebra-se respectivamente o Dia do Servidor Público Municipal e o Dia dos Finados, expede a seguinte portaria. Artigo 1º, fica transferido para o dia 1º de novembro o ponto facultativo, que se comemora o Dia do Servidor Público, e ainda declarado ponto facultativo para os servidores do Legislativo Municipal no dia 31 de outubro, ficando suspenso nesses dias o expediente do Departamento de Administração da Câmara Municipal. Artigo 2º, em decorrência do disposto no artigo anterior, não será realizada a sessão ordinária prevista para o dia 1º de novembro nos termos que dispõe o parágrafo 2º do artigo 131 do Regimento Interno desta Casa. Resolução número 002/2016, de 28 de novembro de 2016. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Presidente da Câmara, Vladimir Faustino Saporito. As indicações, como de praxe, serão encaminhadas ao senhor prefeito. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos requerimentos dessa sessão, requerimentos aos prefeitos e às comissões, e também a moção. Requerimentos números 1048 a 1058. 1048, do vereador Carlos Rubens Avalone Júnior, requer do ministro das Cidades do Governo Federal que informe sobre a possibilidade de liberação de recursos, condições e modalidades para o município de Tatuí, com a finalidade de resolução de um velho problema, cada vez maior com o crescimento da cidade, que é a canalização do Ribeirão do Manduca. 1049, do vereador Carlos Rubens Avalone Júnior, requer do secretário de Saneamento e Recursos Hídricos dos Estados de São Paulo que informe sobre a possibilidade de liberação de recursos, condições e modalidades para Tatuí, com a finalidade de resolução de um velho problema cada vez maior com o crescimento da cidade, que é a canalização do Ribeirão do Manduca. 1050, do vereador Marquinho da Santa Casa,
Requer do prefeito que informe em que estágio se encontra a reconstrução da ponta do Marapé, especificando previsão de término da obra. 1051, do vereador Marquinho da Santa Casa. Requer do prefeito que informe, em forma de certidão, em que estágio se encontra a obra do canteiro central da Avenida Vice-Prefeito Pompeu Reale, especificando a previsão de término da obra. 1052, do vereador Marquinho da Santa Casa. Requer do prefeito, tendo em vista a resposta aos requerimentos números 809 e 889 de 2016, que informe quem é o servidor que assina o recebimento das mercadorias nas notas fiscais números 167.238, medicamental, 299658, Supermed, 37.610, Farmavision, 26.100, Futura, 1476275, Cristália, 758158, Rio Clarense. E qual o regime de contratação do servidor, cargo e lotação? 1053, do vereador Oswaldo Laranjeira Filho. Requer do prefeito que informe sobre a possibilidade de ser feita a capinação na rua Bento Correia Antunes. 1054, do vereador Oswaldo Laranjeira Filho. Requer do prefeito que informe sobre a possibilidade de ser feita a capinação na rua Lázaro Jonas Simões da Almeida, no residencial Village. 1055, do vereador Oswaldo Laranjeira Filho. Requer do prefeito que informe sobre a possibilidade de ser feita a capinação na rua São Martinho. 1056, do vereador Proença Cabeleireiro. Requer do prefeito que informe se a verba do governo federal do PAC 2 para a construção do Centro de Iniciação ao Esporte veio para o município. 1057, do vereador Proença Cabeleireiro. Requer do prefeito que informe sobre a possibilidade de colocar placas de proibido estacionar das 4 às 12 ao meio-dia, nas ruas onde acontecem as feiras livres. 1058, do vereador Júbilo dos Passos Miguel. Requer do prefeito que informe quais as razões que motivaram a retirada dos banheiros químicos das feiras públicas municipais após as eleições de 2016. Moções. Moção número 435, do vereador Marquinhos da Santa Casa. Aplausos e congratulações à hamburgueria B&K, na pessoa de seus proprietários, senhor Douglas Belazzi e Gabriela Marigo, em razão do brilhante e notável trabalho em destaque em primeiro ano e 4 meses de atividades em nossa cidade. É só, senhor presidente. Colocamos em discussão, solicito aos seus vereadores que se inscrevam na aba Palavra. Terão 1 minuto. Você fica esperando.
palavra, vereador Jobe. Boa noite, presidente em exercício, nobres pares, público e imprensa presente. Não poderia deixar de comentar sobre a retirada desse requerimento 10.058/16, o que motivaram a retirada dos banheiros químicos da Feira Livre. Porque só o que está acontecendo? Porque foi retirado após as eleições. Passou, retirou. Então, a gente está... É incompreensível essa atitude do prefeito. Porque, como fala, agora não precisa mais do povo, perdeu as eleições. Não é por aí. Tem coisa que a gente entende que porque tem que passar, fazer transição. Porque o povo lá está sofrendo, esperando, e a população que vai até a feira. Então, a gente... Estou aguardando, acredito que o prefeito não precisa nem dar resposta a esse requerimento. É tomar iniciativa e recolocá-los novamente os mesmos que eu estou pedindo. Obrigado. Obrigada, vereador. E com a palavra, doutora Valone. Senhora presidente em exercício, boa noite, senhores membros da mesa, nobres pares, público e imprensa presente. Fiz 2 requerimentos, sendo um ao ministro das cidades do governo federal e um outro ao secretário estadual dos recursos hídricos do estado de São Paulo. Há 16 anos ou 18 anos atrás, Tatuí já fez uma canalização de um trecho do Manduca. Foi o ex-prefeito Borsato que fez com verbas da Caixa Econômica. Aquele trecho lá não vem apresentando problemas. Então, eu estou perguntando a esses 2 setores, um do governo federal e outro do governo estadual, quais os trâmites a serem feitos por este e pelo próximo prefeito, para que problemas como esses das pontes que andam caindo não voltem a acontecer. Porque não adianta nada construir a ponte e não canalizar o Ribeirão, que é que nem uma diabetes, que se você não trata o diabetes, você corta um dedinho, depois você corta o pé, depois você corta a perna, depois você corta tudo. Então, se é para fazer uma coisa, que faça direito. Querem construir ponte, construa, mas canaliza para não cair de novo a ponte, senão tem só dor de cabeça. Como fazer isso? Precisa estar constando num plano plurianual, precisa de algum projeto, quanto vai custar? Quem vai financiar? O governo do estado pode pagar? Pode fazer isso? Pode. O governo federal pode, através do Ministério das Cidades? Pode também. Agora, como chegar e acessar isso? Quais são os projetos que já foram feitos? Ou que vão ser feitos? Que agora está... Essa legislatura está acabando, mas vai entrar uma outra e muitos dos nossos pares continuarão aqui. E caberão a vocês, não mais a mim, que eu não fui nem candidato e não vou ser vereador, mas eu vou continuar sendo cidadão tatuiano e vou cobrar dos senhores que estão aqui posicionamento adequado em relação à nossa cidade. Então, ficou aqui esses requerimentos. O requerimento de número 1048 requer do ministro das cidades do governo federal que informe sobre a possibilidade de liberação de recursos, as condições e modalidades para que o município de Tatuí, com a finalidade de resolução de um velho problema, cada vez maior que com o crescimento da cidade, que é a canalização do Ribeirão do Manduca. E o 1049 requer do secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, que vai continuar por mais 2 anos ainda, que informe sobre a possibilidade de liberação de recursos e
condições e modalidades para que o município de Tatuí tenha, com a finalidade, a resolução do problema que é cada vez maior, que com o crescimento da cidade vem se agravando cada vez mais, que é a canalização do Ribeirão do Manduca, em toda a sua extensão. Bom, era só isso, e eu só gostaria de agradecer a senhora presidente pela palavra aqui dada. Obrigado. Obrigada, vereador. E com a palavra o vereador Proença Cabeleireiro. Boa noite, senhora presidenta em exercício, vereadores, pares vereadores aí. Boa noite a todos aí presentes. Também quero discutir aqui um requerimento de minha autoria, requerimento de número 1056, onde eu venho requerer aqui do executivo, do prefeito, informações a respeito do Centro de Iniciação ao Esporte. Ali um empreendimento, uma construção que era para acontecer ali no bairro Jardim Lucila, onde na época estive presente juntamente com o prefeito e com o secretário, o vice-prefeito, onde os mesmos assumiram um compromisso com esse vereador, com a população do local, onde os mesmos falaram que ia estar sendo feita ali a construção do Centro de Iniciação ao Esporte, que infelizmente, até a data de hoje, nada foi feito no local. Apenas foi feita a sondagem do terreno, mas infelizmente não se deu início às obras. E através desse requerimento, eu venho questionar aqui do Executivo, para que o mesmo nos dê a resposta, para a gente poder estar levando também a população ali do local, para poder informar a população que vem questionando desse vereador, e por qual motivo que ainda nada foi feito no local, onde foi publicado nas redes sociais, também tem no site do Ministério do Planejamento, no PAC, onde foi divulgado que essa obra já está em execução, mas que infelizmente nada no local foi feito. Também a respeito aqui do requerimento do Jobe, onde ele questionou a retirada dos banheiros químicos, um desrespeito realmente, Jobe, com a população, não só com a respeito de retirar esses banheiros, mas ali eu tive cobrando do prefeito que fosse feito no local ali, na Praça Anita Costa, banheiros, mas banheiros decentes ali, para que a população possa estar usando, banheiros adaptados para pessoas com deficiência física, que realmente a população já o hábito já da população de frequentar a feira livre, e infelizmente não tem um banheiro ali para a população estar usando. É um descaso. Mas olha, Jobe, mais necessário, mais prioridade do que isso ainda, são os medicamentos que a população necessita, são os exames, Jobe, que a população está esperando há meses, há ano para ser feito, que infelizmente, nessa gestão do Manu, é onde o povo de Tatuí mais sofreu. A falta de medicamento, a falta de exames, de cirurgia. Esse vereador é muito procurado pela população. Infelizmente, a gente tem que levar a população até o Ministério Público para que as pessoas possam estar brigando pelo que é de direito delas. É um descaso, entendeu? A gente tem ido até assistência farmacêutica, assistência social, e o que a gente ouve que não tem previsão para chegar, porque o prefeito não está nem pagando o fornecedor. Está abandonado. É um descaso, viu, Jobi? É muito triste você ver a população, principalmente o povo, são os menos favorecidos, que mais necessitam desse tipo de atendimento, e nem suprimento alimentar tem para pessoas, Jobi, que está acamado. Então, a população deu a resposta aí a esse prefeito nas urnas, veio a resposta, mas é muito triste. Eu tenho acompanhado pessoas até o Ministério Público, e o prefeito tem a coragem
de entrar com recurso para poder recorrer o que é de direito do cidadão, um suprimento alimentar para uma pessoa que está acamada, que está lá, infelizmente, que precisa desse suprimento alimentar, dos medicamentos para poder sobreviver. Então, é muito triste o abandono que a nossa cidade está vivendo. É um descaso total. A questão do que o Avalone falou, realmente, ali o Ribeirão Manduca, ali, precisa, sim, ser feita a canalização, precisa, sim, também ser feita a ponte, que o Manu se comprometeu, a verba veio, que até a data de hoje, infelizmente, o povo, os comerciantes, estão sofrendo com o descaso, com o abandono do local. Está vencendo, ou já venceu a data e até... Obrigada, vereador. E com a palavra, o vereador Marquinhos da Santa Casa. Senhora presidente em exercício, membros da mesa, nobres vereadores aqui presentes, senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso futuro vereador João Éder, doutor Renato, meu amigo, companheiro, advogado, nas horas boas e nas horas ruins também, doutor Renato. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis. Senhora presidente, eu gostaria de falar sobre o meu requerimento de número 1050, em relação à reconstrução da ponte no Marapé. Eu estive lá visitando as obras dessa ponte, que eu estive lá depois da chuva. E gostaria de pedir para o prefeito dar um pouco de atenção àquela ponte, que tem muitos comerciantes que estão necessitando, que é a entrada da nossa cidade, entrada e saída da nossa cidade. Que tem 3 pessoas trabalhando na ponte. 3 pessoas. Tem um senhor de idade e mais duas pessoas. E eu fui lá, depois da chuva. É brincadeira o jeito que está aquilo lá, gente. É brincadeira. E eu fiz esse requerimento para o prefeito esclarecer a situação que se encontra, porque o recurso já veio. Antigamente ele falava que o recurso não vinha, que não estava lá o recurso está lá. Tem que criar vergonha e terminar aquela ponte, gente do céu. Muitas pessoas estão sendo prejudicadas por aquela ponte. E fiz um requerimento também em relação ao canteiro central na Avenida Vice-Prefeito Pompeu Reale, que ele informe em forma de certidão quando vai terminar o término da obra. É outro absurdo, que aquela churrasqueira lá, do jeito que está, gente, está criando acidente lá, está numa situação, aquaplanagem, desce água de tudo quanto é lado, bate naquele negócio, os carros estão subindo através da água que desce ali, da aquaplanagem dos veículos. Está muito complicado, pelo amor de Deus. Agora, acabou a eleição, mas o serviço continua. Departamento de obras, o pessoal tem que trabalhar. Não é que acabou a eleição, acabou tudo. Continua o prefeito até o dia 31 de dezembro. E outra coisa, fiz um requerimento também em relação ao 1052, do regime de contratação do servidor, cargo e lotação do que assinaram essas notas fiscais. Eu já fiz esse requerimento e, segundo informações que eu tive, viu, vereador, até o vereador Proença não está presente, em relação à falta de medicamentos, segundo informações que eu tive, que essas notas aqui é nota fria. Pessoas assinaram essa nota sem ter responsabilidade e é nota fria. Então eu quero saber, se eu tive essas informações, eu quero saber realmente se as notas são quentes, se vieram os seus medicamentos ou não. E quem assinou esse documento. É isso que eu estou querendo saber. Se tiver tudo em ordem, manda essa Casa de Leis, ué. Por que estão segurando isso daí? Eu acho que tem que trabalhar na transparência.
E outra coisa, eu vi uma declaração do vice-prefeito da cidade, Vicente Menezes, em relação à transição. Ele disse que ia liberar depois da proclamação e diplomação. Eu não sei se ele está mal informado, porque a lei é dele. É através da proclamação. E a proclamação, se eu não me engano, é agora no dia 28. Então, que acelere esse processo de transição aqui, para a dona Maria José, com a equipe, com o Luiz Paulo, verifique a situação que se encontra a Prefeitura de Tatuí. Tem muita coisa para ser feito, tem muita coisa para ser verificado. Não adianta esconder, não adianta esconder nada, que faça essa transição o mais rápido possível, porque se não descobrir agora, se tiver alguma coisa aí, vai descobrir depois. Tem mais 4 anos de mandato, gente, estão segurando o quê? Pelo amor de Deus, vou ter que pôr a mão na consciência, para não atrasar os serviços, para não prejudicar a população de Tatuí. Não adianta, não tem nada que esconder. Se não tem nada que esconder, falaram que transparência, que já acelera essa transição o mais rápido possível. Nós estamos aguardando com ansiedade isso daí. Muito obrigado, senhora presidente do exercício, uma boa noite a todos. Obrigada, vereador. E com a palavra, o vereador Júnior Vaz. Senhora presidente, membros da mesa, nobres pares, público e imprensa presente, eu quero ocupar essa tribuna e falar aos senhores a respeito da equipe de transição, muito bem falada pelo vereador Marcos. Ele diz o que realmente a Lei 4.733 de 2012 diz no seu artigo 2º. O processo de transição tem início tão logo a Justiça Eleitoral proclame o resultado oficial das eleições municipais e deve encerrar-se com a posse do candidato eleito. A proclamação se dá logo após a eleição, na apuração das urnas, isto é, no domingo, dia 2 de outubro, à noite, nós já tínhamos a proclamação através da apuração das urnas. Não se fala de forma alguma que é a partir da diplomação dos candidatos. Então, mais uma vez, a informação errada e fraudulenta foi dado através de um jornal pelo vice-prefeito e pelo prefeito municipal. Estão querendo esconder o quê? Não vão esconder nada. Com certeza, tudo que se foi feito vai ser revisto. E se tiver que pagar, vão pagar. E por falar em pagar, hoje houve uma decisão, uma sentença e um acórdão assinado pelo relator Rubens Rio. E eu quero falar aos senhores aqui parte dessa sentença. Claro ato de improbidade a licitação que procedeu à contratação, ademais que afrontou a disposição do artigo 22, parágrafo 7º da Lei 8.666 de 93. E também, dizendo assim, o final do acórdão, portanto, tem-se como claramente demonstrado o dolo dos requeridos. O dano ao erário também é irrefutável, porquanto os recursos despendidos deixaram de ser utilizados para fins constitucionais e legais, que era o dever do Executivo Municipal. Por todas essas irregularidades, justifica-se a condenação dos requeridos. Isso inclui o senhor prefeito José Manuel Correia Coelho, o prefeito Manu, que muitos aqui defendiam de unhas e dentes, transitou em julgado na segunda instância. Portanto, senhor Manuel, ele é ficha suja. Ficha suja. Não pode ser mais candidato a nenhum cargo público. Está condenado. Tá? Muitos falam e não mostram nada. Está mostrado aqui. Se os senhores quiserem, Tatuí está livre desse prefeito que aí esteve. A justiça está sendo feita. Isso é uma das condenações que virão daqui para frente. Prefeito corrupto. Corrupto. E ficha suja.
E também gostaria de anunciar aos senhores a decisão. E sobre essa matéria, eu gostaria de ver a capa do jornal Notícias, colocando a notícia. Prefeito Manu é condenado pela justiça. Prefeito Manu é corrupto. Primeira página do jornal Notícia, que tanto gosta de fazer a desinformação aos munícipes de Tatuí. Cadê? Acabou o jornal? Cadê o jornal? Quero dar ciência aos senhores que houve uma decisão liminar por parte do juiz da comarca de Tatuí que 361 cargos deverão voltar a ocupar os cargos referente ao concurso que prestaram. Mais 361 cargos. Notem-se, não é só da época do prefeito Manu, mas dos outros prefeitos que antecederam. São mais 361 cargos que serão atingidas. Entre elas, servidores que realmente trabalham, servidores que estão lá deslocados por outros motivos, mas o juiz acabou de dar a sentença que 361 cargos deverão ocupar o seu cargo inicial de concurso. Então, gente, a coisa tem que ser séria. E aí há transparência. Compromisso com a verdade. Quem tem compromisso com a verdade é que um dia já mentiu. E não precisava fazer. Não tem que ter compromisso com a verdade. Tem que sempre falar a verdade. Tem que sempre ser honesto. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Márcio. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente. Gostaria também de agradecer ao Marcelo, né, Marcelo? Sempre presente aqui na sessão. A imprensa também. Eu gostaria de falar do requerimento que foi elaborado pelo nobre vereador Marquinho da Santa Casa, que é 1050, requer do prefeito que informe em que estágio encontra a reconstrução da ponte do Marapé, especificando previsão de término da obra. Eu também, na sessão anterior, fiz um requerimento a respeito dessa ponte. Já foi feito vários questionamentos, já foi feito vídeos através da rede social, dando publicidade a toda a nossa cidade, porque a população da nossa cidade tem questionado com frequência a respeito do que ocorre em nosso município. E, infelizmente, essa atual administração, como foi falado aqui pelos nobres vereadores que me antecederam, que essa administração foi uma administração desastrosa. Desastrosa, mentirosa, farsa. Se inaugurou coisa que, no meu ver, não foi concluído, que vai ter que se terminar-se a obra para depois inaugurar de verdade. Então, pessoal, infelizmente, é o que ocorreu nesses 3 anos e meio aí, quase 4 anos, essa atual administração teve aquilo que mereceu da população tatuiana. Foi uma administração que levou a nossa cidade num atraso, eu acredito que mais de 20 anos aí. Infelizmente. Mas teve o troco da sociedade. Eu me orgulho tanto de saber que eu pude realmente compartilhar com a nossa cidade, cumprir com meus deveres, me sinto na missão de dever cumprido nessa Casa de Leis, de mostrar a realidade, o que ocorreu nessa atual administração. Jogamos tudo no ventilador, para que a população realmente soubesse o que ocorreu nessa atual administração. Uma administração mentirosa, uma administração farsa, e teve o que realmente merecia. Tentando denegrir a imagem de um, de outro, tentando denegrir a imagem do anterior prefeito, que foi absolvido pela justiça.
que foi absolvido pela justiça, que a graça de Deus, que a justiça foi feita. O caçador virou caça, praticamente. A realidade está aí para toda a população assistir realmente uma nova gestão que vai fazer a diferença para a nossa cidade. Eu acredito. Também acredito nos novos vereadores que foram eleitos e que foram reeleitos para essa Casa de Leis, que cumpra com o seu papel, com o seu dever de homem público, em benefício da nossa cidade, em benefício do povo menos favorecido do nosso município, e que realmente também faça o seu papel de fiscalizar os atos do Executivo. Isso sim é o dever de um homem público. Não é simplesmente ser uma vaquinha de presépio, concordando com tudo, como aconteceu esses 3 anos e meio nessa Casa de Leis, porque beneficiava um, porque beneficiava a família não sei de quem. Infelizmente aconteceu dentro dessa Casa de Leis, beneficiando amigo, parente, filho e tudo mais. Eu cumpri com a minha obrigação, com o meu dever nessa Casa de Leis, de defender o direito da sociedade, e me orgulho de ter 756 votos, foram 756 pessoas que acreditaram em mim, no meu trabalho, e tenho certeza que aqueles que vão continuar aqui, que possa fazer o melhor para a nossa cidade. Não estou aqui para apontar dedo nem para fulano e nem para cicrano. Eu estou aqui até fazendo um desabafo da minha parte, como uma pessoa pública que sempre subi nessa tribuna defendendo os direitos da sociedade, o direito de um povo menos favorecido. Eu vou vir aqui agora para assistir de camarote os novos vereadores e aqueles que foram reeleitos, em benefício de toda a nossa cidade, e espero que seja uma administração também que realmente trabalhe pela nossa cidade e pelo povo menos favorecido. Um grande abraço a todos. Obrigado, vereador. Em votação, solicitem que votem no terminal. E qual é o outro projeto? São só os títulos desse aqui, né? Então, os requerimentos foram aprovados. Convoco os senhores vereadores para o final dessa sessão. Convido então os senhores vereadores para o final desta sessão ordinária abrirmos uma sessão extraordinária para a votação do projeto de lei do Executivo 29 de 2016, dos projetos de decreto legislativo 05 de 2015, 06 de 2015, 14 de 2015, 15 de 2015, 2 de 2016 e 4 de 2016, e os requerimentos 883, 887, 919, 921, 941, 994, 1023 e 1024. E o projeto... O que é isso aqui? Então estão todos convocados ao final da sessão ordinária, abriremos a extraordinária. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos votos de pesar. Votos de pesar, as digníssimas famílias de Davi Wipp, pai do Dr. Davi Everson Wipp, secretário de Estado de Saúde de São Paulo, requerimento do vereador Saporito. E Aleixo, vereador Marquinhos da Santa Casa. É só, senhor presidente. Também aproveito para convocar os senhores vereadores para que façamos no dia 8 de novembro, às 20h30, uma sessão extraordinária
para a apreciação das contas do senhor prefeito municipal, os processos 12.40.26/2011 e 18.29.026 de 2012. Essas contas estão à disposição dos senhores vereadores e nós apreciaremos e votaremos, então, às 20h30 do dia 8 de novembro. É uma terça-feira em seguida da sessão. Todos estão convocados, então, para essa apreciação. Faremos um minuto de silêncio, um momento de silêncio em homenagem póstuma aos falecidos. Solicito ao senhor secretário, dou por encerrada a presente sessão ordinária e imediatamente abro a sessão extraordinária. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de presença dos vereadores para efeito de quórum e darmos início à sessão extraordinária de 25/10/2016. Senhor presidente, é quórum suficiente para o início da sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres da matéria que irá para a ordem do dia desta sessão. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 029/2016, da autoria do Executivo. Em conformidade com a análise desta comissão, detectou-se a necessidade de alterar o artigo 1º do referido projeto, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal número 647, de 18 de fevereiro de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica a Prefeitura Municipal autorizada a doar para o Lar do Nato Flores uma área de terras com 96.800 metros quadrados, destinada à construção de um educandário, cuja área desmembrada do próprio municipal, denominado isolamento, é a seguinte: um terreno com 96.800 metros quadrados, ou seja, 4 alqueires de forma irregular, medindo 274 metros quadrados, na face que divide com a estrada de Santa Adelaide. Faz quadra à esquerda e segue 106 metros por um valo com Benedito Teodoro. Faz ângulo à esquerda e sempre pelo valo segue 38 metros. Novo ângulo à direita e ainda valo segue 240 metros. Com o mesmo Benedito Teodoro, faz quadra entrante à esquerda e pelo valo segue 30 metros. Faz ângulo obtuso à direita e sempre pelo vale segue 220 metros. Com Benedito Teodoro, faz quadra à esquerda em reta, segue 498 metros, com o próprio municipal isolamento, até encontrar a estrada de Santa Adelaide, ponto de partida. Parágrafo único. Define educandário como sendo o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e promoção da integração ao mundo do trabalho. Quanto ao aspecto constitucional e legal, nada temos a opor para a normal tramitação da matéria em questão.
Dos vereadores, Valdeci Antônio de Proença, presidente, Márcio Antônio de Camargo, relator, Fábio José Menezes, membro. Pareceres favoráveis da Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente e Defesa dos Direitos do Consumidor e Serviços Públicos Municipais, ao projeto de lei 029/2016. Em discussão os pareceres. Em votação, solicito que votem no terminal. Os pareceres foram aprovados. Pareceres englobados em relação ao projeto Decreto Legislativo número 005/2015, 006/2015, 005 do vereador Ronaldo José da Mota, 006 Carlos Rubens Avalone Júnior, 014 vereador Oswaldo Langeira Filho, 01515 da autoria do vereador Ronaldo José da Mota, 002 da autoria do vereador Carlos Rubens Avalone Júnior e 004 da autoria do vereador Vladimir Faustino Saporito. Pareceres favoráveis das comissões Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, dos vereadores Dione Batista, Antônio Marcos de Abreu, Oswaldo Langeira Filho, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, dos vereadores Valdeci, Antônio de Proença, Márcio Antônio de Camargo, Fábio José Menezes Bueno. Em discussão os pareceres. Votaremos englobados os pareceres. Votem no terminal, por favor. Os pareceres foram aprovados. Pareceres dos requerimentos número 883, (887, 919, 921, 941, 994, 1023, 1024). Todos os pareceres aprovados, favoráveis das comissões de Constituição, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em votação os pareceres. Pareceres foram aprovados. Solicito ao secretário que faça a verificação de presença dos vereadores para feitura do quórum e darmos início à sessão na ordem do dia. A quórum é suficiente, senhor presidente. A quórum é suficiente, senhor presidente.
Solicito a leitura do projeto de lei que será votado na ordem do dia dessa sessão. Projeto de lei número 029. Da nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal número 647, de 18 de fevereiro de 1965. Artigo 1º. Da nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal número 647, 18 de fevereiro de 1965. Prefeito Municipal José Manuel Correia Coelho. Em primeira discussão. Em primeira votação. Solicito que votem em terminal. Aprovado em primeira discussão. Em segunda discussão. Em segunda votação. Solicito que votem. Aprovado em duas discussões. Passa a cédula para ele, então. Está no ar. Projeto de decreto legislativo número 005, do vereador Ronaldo José Namota. Outorga o título de cidadão tatuiano ao ilustríssimo senhor Frederico von Hering Azevedo. Em discussão. Em votação. Será votação única e secreta. Podem votar no terminal. Decreto foi aprovado. Projeto de decreto legislativo número 006/2015, de autoria do vereador Dr. Carlos Rubens Avalone Júnior. Objeto: outorga o título de cidadã tatuiana à ilustríssima senhora Ângela Maria Checo Martinelli. Em discussão. Em votação. Solicito o voto. A única coisa que eu acho é que os terminais eles tinham que ser um pouco mais escondidos, né? O móvel tinha que fazer uma coisa que ele ficasse dentro.
Foram aprovados. Projeto de Decreto Legislativo 01415, do vereador Oswaldo Laranjeira Filho. Outorga o título de cidadão tatuiano ao ilustríssimo senhor Diego Barros. Em discussão, em votação. Ato jogo. Projeto aprovado. Projeto de Decreto Legislativo número 01515, do vereador Ronaldo José da Mota. Outorga o título de cidadão tatuiano ao ilustríssimo senhor Nilson Alexandre Bordignon. Em discussão, em votação. Projeto aprovado. Projeto de Decreto Legislativo 002/2016, da autoria do vereador Dr. Carlos Rubens Avalone Júnior. Outorga o título de cidadã benemérita de Tatuí a ilustríssima senhora Modesta Almeida de Moraes Campos. Em discussão, em votação. Eu já tinha votado. Mas eu tinha votado, não sei que. Eu apertei muito rápido. Projeto aprovado. Projeto de Decreto Legislativo número 004, do vereador Dr. Vladimir Faustino Saporito. Outorga o título de cidadã tatuiana à ilustríssima senhora doutora Célia Maria Erneve Araújo Pinto. Em discussão, em votação. Projeto de lei aprovado. Solicito a leitura dos requerimentos. Requerimentos número 883, 887, 919, 921, 941, 994, 1023, 1024. Em discussão, em votação. Solicito que votem.
Os requerimentos foram aprovados. Então, faço minhas as suas palavras, solicito a todos os presidentes de comissão que solicitem a devolução dos projetos para que nós possamos votar o máximo deles até o final do ano, ou todos, de preferência. Se não devolver na última sessão, a gente faz isso. E já avisar que os títulos que foram aprovados hoje serão todos agraciados numa sessão extraordinária dia 26 de novembro, um sábado pela manhã, para que os senhores vereadores já fiquem se programando da data. E conversem com os seus homenageados para que também compareçam. Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, dou encerrada a presente sessão. Uma boa semana e um bom feriado a todos.